Oi, gente, bom dia. Hoje eu vim aqui esclarecer algumas questões que eu tenho recebido, alguns comentários, e eu queria deixar claro o meu posicionamento com relação a tudo o que vem sendo discutido nas minhas redes, né? Então, a primeira coisa é gente que, assim, acabou de formar como residente, ou então que está no meio da faculdade de medicina, me perguntando se pode fazer o treinamento, né, na pigmentação de areola. Se você ainda é estudante de medicina interno, mas tem muito interesse em ir para a área de reconstrução de mama, para a área de cirurgia plástica, tratamento de câncer de mama, eu acho que se você já deve ter uma habilidade inata, né? Já tem um interesse maior na área, vem estudando. Eu até permitiria fazer desde que a pessoa tivesse ligada a alguém que né, da área da reconstrução. Pessoas assim que não conhecem ninguém, só acham legal, mas não tem alguém que seja tipo um padrinho, assim, que o ajude em algumas decisões, eu não aconselharia fazer, né? Eu aconselharia fazer, então, se você for, vamos supor, filho de alguém que trabalha com reconstrução de mama, tá habituado a entrar nas cirurgias, né, de reconstrução de mama, já conhece, já entende um pouco do assunto e teria a supervisão de um cirurgião que se tornaria o responsável, né, pelo procedimento, porque sim, é necessário, por exemplo, você prescrever antibiótico, se for necessário, né? É necessário você ter um auxílio na hora da decisão do posicionamento da areola, porque como no meu treinamento, a pessoa aprende a fazer a areola e a papila 3D, é muita responsabilidade você tomar essa decisão sozinha, a decisão de onde colocar a areola, porque dependendo da região que você selecionar para colocar essa areola, você pode atrapalhar o processo de reconstrução no futuro, né? E é uma responsabilidade muito grande para recair sobre uma pessoa que não é o cirurgião, ou o cirurgião da paciente, ou então ou uma pessoa que já é cirurgiã, mas que pode não ter sido quem fez a reconstrução de mama. Eu acho bem pesado essa responsabilidade para uma pessoa, assim, não é leiga, mas uma pessoa que não está habituada com aquilo, porque realmente, dependendo do posicionamento, você pode atrapalhar. Então, eu aconselho que seja uma pessoa ligada ao cirurgião, que eventualmente, no momento do procedimento, o cirurgião esteja na clínica, né? Fala, olha, aqui concordo, ótimo, perfeito, pode fazer. E aí ele vai lá e faz a técnica, né? Que é simples, que é tranquila, que é leve, que não, daí tem um menos risco, né? A decisão da região eu acho complicada. Agora, tem cirurgião que não quer que faça papila 3D, então ele já vai deixar a papilinha dele lá no local que ele quer que seja colocada a areola em volta. Aí é mais fácil. Só que mesmo assim, em alguma situação, essa papila pode desviar um pouco, né? Então, sempre você tem que ter o conceito do posicionamento da areola para fazer ficar adequado e não piorar o aspecto de simetria da reconstrução de mama. A gente sabe que a reconstrução de mama é um dos maiores desafios dentro da cirurgia plástica. Não é uma cirurgia tão simples assim, como, por exemplo, uma abdominoplastia ou uma lipo. Não que essas sejam super simples, mas a reconstrução de mama eu acho mais desafiadora. Quando a gente sai da residência, a gente sai pensando duas cirurgias desafiadoras, a mama e o nariz, né? E aí a gente então tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem para não gerar um problema para o cirurgião que fez a reconstrução de mão, tá? Então, para quem me perguntou, andou me perguntando isso, agora é diferente de quando a pessoa é residente de cirurgia plástica, totalmente diferente. Quem é residente de cirurgia plástica já está em treinamento
dentro da área de cirurgia plástica, aí sim eu concordo que pode ser uma boa abordagem você sair com uma formação, né? E você poder oferecer para o cirurgião que você for acompanhar no pós, ou você ser uma pessoa que resolve as questões desse cirurgião que tem mais experiência. Aí eu concordo que pode ser muito bom você ter esse diferencial logo que você forma como residente de cirurgia plástica, né? Logo que você entra no mercado da cirurgia plástica. Eu concordo. E inclusive, eu sugiro a pessoa fazer esse treinamento, mas, né, pro final da residência, não no R1. Porque a pessoa que entrou no R1 ainda não tem todas as noções de cirurgia plástica. Isso a gente leva algum tempo para aprender. Então, eu sugiro fazer no R5, né? E aprender no R5. Eu já treinei, eu dei a oportunidade de fazer presencial um residente que estava muito no comecinho da residência, e eu achei que ele teve muita dificuldade com conceitos que ele já traria se ele tivesse mais avançadinho, assim, na cirurgia plástica, né, na residência. Os R5 tinham bem menos dificuldade, porque já passou por estágio de reconstrução, já teve essa noção, tá? Então, com relação a quem ainda não é cirurgião plástico, né, ou mastologista, ou quem ainda não tá nessa área de reconstrução de mama, isso é o que eu penso, o que eu sugiro, tá? Agora, falando agora para o cirurgião. A maioria dos cirurgiões já percebeu que faz muita diferença para ele ter uma pessoa para quem encaminhar para fazer as reconstruções de areola ou então corrigir as irregularidades de formato de areola decorrentes de uma cirurgia de mama mais complexa, né? Que você tem inclusive diferenças entre as mamas e na evolução, muito provavelmente um lado fica com um formato um pouco diferente do outro. Então, eu sugiro que você pode sim continuar mandando para uma pessoa de fora, conhecer alguém na cidade, né? Mas eu acho mais melhor para a sua prática clínica se você tiver uma pessoa dentro do seu consultório, certo? Porque vamos convir que quando você encaminha para algum profissional e ele recebe várias pacientes de vários profissionais diferentes, né? Pode existir uma comparação. E se a pessoa não tiver um rigor na comunicação com os pacientes, já não tiver uma experiência nessa comunicação, ele pode eventualmente, sem querer, fazer uma crítica, né? Eu oriento todo mundo que faz o treinamento comigo jamais criticar a conduta do colega, jamais se oferecer para operar um paciente do colega, jamais fazer uma comparação entre cirurgiões, né? Comigo, pelo menos todas as pacientes que passam, o cirurgião que me encaminhou é o melhor cirurgião. Eu não faço crítica, não faço troca, não comparo, não acho ético você fazer algo assim, né? Então, aquele cirurgião que me encaminhou é o melhor para ela. O outro cirurgião que me encaminhou também é o melhor para aquela paciente. Nunca vou fazer esse cruzamento. Mas, dependendo do profissional, se ele não for médico, se ele não tiver essa experiência, se ele não tiver esse senso ético, que às vezes é passado mais dentro da nossa profissão medicina do que das outras, corre o risco sim de a paciente estar fazendo com ele o procedimento e de repente falar do outro, né, que ela achou o resultado eventualmente, não sei. É uma possibilidade que, às vezes, um risco que é um pouco desnecessário. Se você treina uma pessoa dentro da sua equipe, que vai fazer os procedimentos todos dentro do seu consultório, uma pessoa que já gosta da sua metodologia, gosta da sua ideologia, entende como você opera, ela pode, inclusive, ir trabalhando de forma jamais a atrapalhar a sua forma de operar e de conduzir os casos, saber o momento ideal de intervir e, eventualmente, até intervir de uma forma positiva para uma eventual
reoperação. A paciente que está ali 1 hora fazendo um procedimento estético sem anestesia, ela é uma paciente que gera uma oportunidade de você conversar, né? E de repente falar mais dos procedimentos que existem dentro da clínica, falar um pouco mais de todo o trabalho do cirurgião, de outras possibilidades de cirurgia na mesma paciente, ou então conversar sobre colegas dela que eventualmente querem operar. É um momento de que você passa ali com a paciente fazendo o procedimento e conversando com ela sobre a experiência de vida dela, né? Então, você tem que entender que isso é uma possibilidade que às vezes a gente não pensa, mas alguém da sua equipe, fiel a você, pode naquele momento encaminhar a paciente para dar seguimento a outros procedimentos dentro da sua própria clínica. Então você pensa assim, puxa, mas daí eu invisto num treinamento. Você investe num treinamento como se fosse um ativo dentro da sua clínica, porque o preço que o custo que você tem com cada procedimento que você faz naquela paciente vai ficando mais baixo conforme você tem mais volume, né? E você agrega valor e agrega possibilidade dessas pacientes resolverem consumir mais coisas dentro da sua clínica, né? E é um procedimento estritamente ambulatorial. É um procedimento que não depende de hospital tá liberado ou não para operar nesse momento, em momentos de crise. É um procedimento simples, rápido, que você faz com anestesia local, que não demanda grandes custos, não demanda mais profissionais presentes na sala, não demanda uma grande quantidade de materiais, tá? Então, essa minha forma de pensar. Para todos os profissionais que eu acabei prestando serviço, eles viram isso como uma grande vantagem, você ter alguém dentro da sua clínica fiel a você e que faça esse procedimento para você, para complementar os seus procedimentos e de repente até resolver questões que podem surgir, né? Então, isso que eu penso como cirurgiã e até como a pessoa que faz esse tratamento dentro da clínica de outros cirurgiões, né? Bom, agora eu vou falar sobre um assunto muito delicado. Aliás, hoje acho que eu tirei para falar sobre assuntos delicados. Vou falar sobre o Outubro Rosa, né? Existe uma série de iniciativas de uma série de profissionais que querem treinar, aprender e treinar nas pacientes fazer pigmentação de areola com uma suposta boa intenção de fazer vários procedimentos sem custo para o paciente. Por trás dessa proposta de Outubro Rosa, às vezes tem um profissional que não é habilitado e que está buscando ter experiência e treinar nas pacientes os seus procedimentos. E aí, o que pode acontecer quando você faz isso? Se a pessoa não tem, assim, aquela habilitação, não é habituada a trabalhar com isso, ela pode inocular junto com o pigmento, micro-organismos de um pigmento que já está antigo ali, que ela não tem volume, que por isso ela quase não usa, e aí ela começa a usar algo que eventualmente vem contaminado, ou então ela não sabe ainda calçar direito uma luva estéreo, usar procedimentos tipo clorexidina alcoólico, essas coisas que a gente usa como se fosse uma cirurgia mesmo, né? E aí você tem então esse risco de inocular algo e de contaminar ali a região. Então, eu gostaria de alertar, todo ano eu tento alertar, mesmo assim eu acabo ouvindo falar de complicações em algumas regiões, então cada vez essa iniciativa é mais ou menos bem vista por conta disso. Cuidado com esses mutirões de Outubro Rosa. Já vi pessoas não experientes fazendo procedimento, inclusive filmando o procedimento sendo feito, e esse procedimento mal conduzido, tava montado errado o material, e fazendo um super marketing em cima de um material montado errado. Todo mundo que olhou aquele material sabia que ele estava montado invertido, né? De tanto que a pessoa não estava habituada. E inclusive aproveitou o mutirão
para tipo fazer um treinamento de residentes, um treinamento de outras pessoas, e as pacientes não perceberam isso, sabe? E aí resulta em algo assim que talvez não seria o ideal, né? Eu tenho um pouco de receio com essas iniciativas de mutirão. Então, vai parecer que eu sou crítica, mas eu acho que vocês deveriam ter esse senso dessa possibilidade não funcionar, né? Então, essa é a minha postura. Eu acho que a gente tem que, sim, ser muito criterioso, observar com bastante cuidado, ver se já é um profissional que já tem um nome, que já tem uma experiência, já é conhecido na cidade por fazer aquele procedimento, aí ele tem uma iniciativa desse tipo, de boa vontade, não, vou trazer, mas já é uma pessoa que você conhece, ótimo. Agora aparece um nome do nada, de uma pessoa que você nunca ouviu falar, que começa a falar que vai fazer essa iniciativa, tenha medo, presta atenção, porque pode ser que ela vai inaugurar no Outubro Rosa aquele procedimento dentro da clínica dela, sem ter ainda o conhecimento, tá? Então, busque credenciais, veja se é um cirurgião, veja se é uma pessoa que tem o senso de antisepsia, de não gerar complicação, porque quando gera algum tipo de problema e de infecção, corre sim o risco de você perder, né? Perder aquela reconstrução de mama. A prótese, por exemplo, infectar, o implante infectar, né? Fazer um biofilme e você voltar tudo para trás e não poder mais ter que começar de novo a reconstrução de mama daquela paciente. Então, eu tenho muito critério, né? Quando me perguntam, às vezes a pessoa me pergunta, essa pessoa você conhece? Essa pessoa fez seu treinamento? Posso confiar? Fez um trabalho bom? É dedicado? Aí a gente pode separar as pessoas que fazem um trabalho que a gente sabe que não vai oferecer risco, ou uma pessoa que eu não conheço e que não é cirurgião, não é médico, não sei. A gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Cuidado no Outubro Rosa. E por último, eu tenho alguns profissionais que não são médicos e que estão perguntando para mim e falando que é muito caro o treinamento. E que, bom, quando a pessoa não é médica, eu acho um desafio fazer o treinamento, porque ela teria que estar associada a um médico, tá bom? Se você não é associado ao médico que reconstruiu, se você não tem uma relação com nenhum médico, se você só tá habituado a fazer, sei lá, tatuagem artística ou então sobrancelha, mas você não é conectado com nenhum médico, eu não sei se você vai conseguir acompanhar o treinamento, porque é um treinamento específico para um público que é muito habituado com reconstrução de mama e que vai entender a minha linguagem, né? Eu demorei muitos anos para desenvolver essa técnica. Eu sou médica, fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia plástica, ou seja, passei 11 anos fazendo a minha formação médica, depois comecei a trabalhar dentro do Hospital Sírio-Libanês, consegui conversar lá dentro do ambulatório para eles liberarem eu fazer esses procedimentos lá dentro do Hospital Sírio-Libanês. Eles tive essa conivência de que eu jamais iria prejudicar uma paciente. Eu comecei a desenvolver uma técnica que realmente, em hipótese alguma, gera qualquer risco para minha paciente, né? Quando eu falo do preço do meu treinamento em relação ao meu procedimento para minha paciente, dependendo do caso, o preço do treinamento é o mesmo preço de uma paciente que eu faço pigmentação de areola. Uma. Pacientes bilaterais têm um preço semelhante ao preço do treinamento. Então, se você é um médico, cirurgião, que vai trabalhar dentro da mesma área que eu, você provavelmente vai fazer duas tatuagens e vai reaver o valor desse investimento. Agora, se a pessoa já não é médica, né, e não tá agregado com nenhum médico, realmente vai achar
uma pigmentação muito, muito cara, porque não vai entender, compreender o valor de todo esse desenvolvimento da técnica, não vai compreender como é diferente você não gerar nenhum tipo de risco para a paciente, né? Inclusive, eu ouço muito de algumas pacientes que jamais faria esse procedimento, nunca faria uma tatuagem. Os pacientes começam me falando isso com muita frequência. Eu jamais faria qualquer tatuagem no meu corpo, não tenho esse perfil, não tenho vontade de tatuar meu corpo, não jamais iria, né, fazer algum tipo de tatuagem. No entanto, esse problema caiu pra mim e agora o que me apresentaram como solução é uma tatuagem. Eu tô vindo em você porque você é médica, tá dentro de um consultório e eu confio que o que você fazer em mim não é uma tatuagem, é uma reconstrução da minha areola utilizando essa técnica, mas eu jamais faria uma tatuagem. Então, é diferente o procedimento. O que eu estou ensinando no meu treinamento é reconstrução de areola. Não é tatuagem, não é um tribal, não é um escrito, não é uma flor, um fechar o braço, não é isso. Não é, é uma reconstrução de areola. Entendeu? Se você fizer o tribal um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, tudo bem. Se você fizer a areola um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, não, tudo bem. Se você fizer uma região ficar vermelhinha em uns 5 dias, 10 dias e depois voltar ao normal, tudo bem. Se demorar um pouquinho pra cicatrizar, uma paciente que fez alguma coisa assim no braço, tudo bem. Agora, se demorar um pouquinho para cicatrizar algo na mama, com um implante por baixo, numa área imunocomprometida por radioterapia, não, tudo bem. Não, tudo bem. É uma reconstrução. Se você, por acaso, inocular algo que pode gerar uma complicação para essa paciente, não tá tudo bem. Não tá tudo bem com o médico que encaminhou. Então, é um procedimento de muita responsabilidade. Inclusive, os convênios liberam esse procedimento para médico que faz a solicitação. Solicito reconstrução de areola, né, pelo convênio, e eles fazem, porque é uma reconstrução de areola. Entendeu? O paciente deixa de operar para fazer a pigmentação com tatuagem. Não é um desenho. Não é algo artístico, não é algo que a paciente pode fazer assim e que pode fazer com uma pessoa que não está entendendo a magnitude daquilo, entendeu? Eu já tive algumas pacientes que falaram jamais iria num estúdio de tatuagem fazer uma tatuagem de areola, não iria. Eu venho com você porque você é médica, porque eu confio, que eu sei que eu não vou complicar, que eu sei que eu não vou ter nenhum problema, e de fato não tem. Não tem nenhum problema quando faz a técnica que eu vim desenvolvendo há muitos anos. Não foi do dia para a noite. Foram 11 anos de medicina e depois mais uns 4 anos para desenvolver a técnica da forma como eu faço hoje. Tanto que eu falo para os meus alunos, todo mundo, eu dou assistência durante a pigmentação, durante o treinamento. Se você quiser inventar qualquer coisa fora do que eu estou dando aqui dentro do meu treinamento, me pergunte antes. Porque muito provavelmente tudo que você quer fazer de diferente, eu já fiz, já errei e vou te explicar por que você não deve fazer dessa forma. Por que você deve mudar a forma de fazer e fazer como eu estou te orientando. Absolutamente tudo. Todas as possibilidades. Posso mudar de agulha? Não, por causa disso. Posso passar um laser aqui? Não. Posso usar esse? Não, não pode. Posso usar esse pigmento? Não pode. Tudo, já testei tudo. Posso fazer antes desse período? Posso fazer depois desse período? Posso fazer num período maior? Posso fazer entre uma cirurgia e outra? Tudo isso eu já fiz. Posso fazer 1 mês após a mastectomia? Tudo eu já fiz. É só me perguntar. Eu já fiz. Tudo eu fui fazendo. Fui tentando. Foi me pedido, vamos fazer, doutora? Vamos. E melhor não fazer mais isso. E aí eu fui me adaptando. Posso usar diprogenta? Posso fazer diferente tudo do que você está acostumado a fazer? Me pergunta. Se você é meu aluno, você me pergunta e eu vou te dando as respostas de tudo que eu já fiz e o motivo e a anatomia e os trabalhos que eu li sobre isso. Entendeu? É uma reconstrução de areola.
é uma reconstrução de areola. Reconstrução de areola quem faz é o cirurgião plástico, ou então alguém que está na equipe daquele cirurgião plástico. Então, se você é tatuador e quer estar dentro da equipe de um cirurgião plástico, tem um cirurgião plástico que está te apadrinhando. Não, tudo bem, você trabalha aqui dentro do meu consultório, então você vai até o consultório desse cirurgião, atender lá junto com ele ou do ladinho dele, e ele vai te respaldar. Aí sim, tudo bem. E é um treinamento desse tipo, de um treinamento que a princípio é de médico para médico e que eu abro alguma exceção para alguma pessoa não médica conforme eu vejo que ela vai entender a minha língua, porque senão ela vai falar que faz a minha técnica e amanhã ou depois não vai conseguir ter o resultado, ou então vai gerar alguma complicação e vai dizer que a responsabilidade foi eu que permiti que ela fizesse o meu treinamento. Então eu tô junto ali. Teve um não médico que me perguntou se eu dava certificado dele assistir a minha aula, que ele queria pendurar um certificado na parede dele para poder fazer ou começar a fazer as pigmentações de areola, com certificado de assistir uma aula minha no YouTube. Eu não sei nem como é que eu faço para explicar que para estar respaldado por mim tem que ter o meu treinamento bem feitinho, tem que mostrar que fez direitinho pra gente poder dar esse respaldo, né? Pra gente poder dar esse respaldo, a pessoa tem que provar que fez tudo direitinho, que tá entendendo a técnica, que tá compreendendo a forma de trabalhar, porque senão vai ficar complexo.